Gente que emplaca hoje aqui com José de Assis Tito, sem dúvida nenhuma, uma das principais autoridades em mídia exterior. Assis, quanto tempo na mídia exterior? Olha, Reginaldo, desde 1990. Em 1990, eu fui surpreendido pelo convite de um empresário do Rio de Janeiro que tinha uma empresa de outdoor em Belo Horizonte para que assumisse a gerência da empresa dele. Chamava-se Minas Painéis Limitada. À época, eu trabalhava e estava bem no Sistema Globo de Rádio, trabalhando no departamento comercial da rádio BH-FM e de Rádio Tiradentes AM, que hoje não existe mais. Eu falei para ele, olha, eu não tenho experiência com mídia exterior, toda a minha experiência profissional é ligado à mídia impressa, jornais e à rádio. Mas ele falou, mas eu gostaria de que você conhecesse a mídia exterior e me fizeram uma indicação sua e você não toparia? Eu vi aquilo como desafio, como oportunidade de desenvolver uma atividade que eu não conhecia, que era da mídia exterior, e fui trabalhar na Minas Painéis. Na época, Belo Horizonte tinha 5 empresas de outdoor, 3 empresários locais e 2 de empresários de fora. Essa Minas Painéis era ligada ao Rio de Janeiro e uma empresa chamada Local, que era ligada a um grupo de São Paulo. E aí nós comecei a trabalhar, comecei a entender, comecei a me envolver com aquilo e é uma coisa apaixonante. Hoje todo mundo fala que é bem uma cachaça, quem bebe dessa água, quem bebe desse líquido fica amplamente viciado. E eu também fiquei, de certa forma, feliz pelo seguinte, quando eu entrei na empresa, os clientes todos eram basicamente nacionais. Nos locais, a gente só via grandes anunciantes nacionais, os bancos, as montadoras, cigarro era um grande anunciante, por incrível que pareça, bebida, todos vindo basicamente de São Paulo. E nós começamos gradativamente a incluir, a quase que didaticamente ensinar ao mercado local a como utilizar outdoor. E fomos, a partir daí, num crescimento, uma história bem interessante, que demos início também a um processo de interiorização e encaminhamento para as grandes metrópoles, as grandes cidades do interior de Minas Gerais. Esse basicamente é meu início no outdoor. Talvez seja daí também a sua influência em várias outras áreas dentro do setor de comunicação, várias outras instituições. Você participou de várias instituições, inclusive a gente observa a abertura que você tem em várias delas. Sim, isso foi, de certa forma, positivo. Eu vinha de um envolvimento bem aprofundado, bem grande, com 2 segmentos, o rádio e os jornais. No rádio tinha a Associação Mineira de Rádio e Televisão, a MIRT, que era dirigida por um grande amigo meu, aliás, todos eram meus grandes amigos, mas o presidente João Bosco Torres, que era da Rádio Viçosa, ele é falecido hoje, Rádio Montanhesa de Viçosa, né? E ali eu comecei a contribuir, trazendo a solidificação do processo associativo. Nós, quando começamos, a associação tinha em torno de 30 associados em todo o estado de Minas Gerais. Quando eu tive que me afastar, nós já nos aproximávamos de 300 associados.
Então, foi um grande envolvimento nesse segmento de rádio. Ao mesmo tempo, existia uma associação chamada ADI, Associação de Diários do Interior, Associação de Jornais Diários do Interior. Ambos serviam, tanto a ADI quanto a AMIRT, num processo triplo. Primeiro, o encaminhamento de anúncios dos grandes e médios anunciantes da capital para o interior. Outro setor era discutir a profissionalização da área comercial desses veículos. Ao mesmo tempo, também pôr em pauta aspectos da transformação tecnológica, tanto do rádio quanto do jornal. Essa contribuição das duas associações foram muito importantes para que chegássemos também à Associação das Empresas de Outdoor. E a sua relação com a Astor, diretamente? Olha, a Associação da Astor é o seguinte, foi uma necessidade de mercado. Precisava-se de uma instituição que representasse aqui no núcleo de Belo Horizonte, nas agências de publicidade, nas associações de publicitários, as empresas do interior. Eu vinha de uma experiência de uma associação de outdoor nacional, a Central de Outdoor. A Central de Outdoor, ela nasceu pela necessidade comercial. E a ASDOR também. A história da Central de Outdoor, ela é bem curiosa e vale a pena a gente rapidamente contá-la. Na década de 70, por incrível que pareça, o maior anunciante de outdoor era a Souza Cruz. A Souza Cruz anunciava todas as quinzenas no outdoor e ela tinha um planejamento, como ela tinha um grupo de marcas grande, para que não houvesse confusão na comunicação, ela planejava quinzenalmente o lançamento ou reforço de uma determinada marca. Até hoje nós lembramos a Continental, Hollywood e outras marcas. Então ela tinha esse planejamento anual. E na época, a sede da Souza Cruz ficava e fica no Rio de Janeiro. E as grandes gráficas ficavam em São Paulo. E as grandes exibidoras de outdoor ficavam em São Paulo. E o que acontecia? Toda semana, os gerentes, diretores das gráficas tinham que pegar o avião, ir a São Paulo, conversar com Souza Cruz para definir as peças que iam ser exibidas, que iam ser produzidas, que iam ser distribuídas nacionalmente. Porque a Souza Cruz tinha interesse nas grandes capitais nacionais. Então, essas peças tinham que ser criadas, impressas e transportadas para as capitais. E não existia uma instituição que falasse pelo grupo. Aí teve um publicitário carioca que atendia a Souza Cruz, que deu uma sugestão: por que vocês não criam uma associação que defina política de preços, política de distribuição, facilitação de relacionamento para o cliente? Isso seria muito importante, porque evitaria, toda semana vinha um grupo de São Paulo aqui discutir basicamente os mesmos assuntos. E daí se chegou à conclusão que se faria uma associação. As empresas de São Paulo, que eram 12, se reuniriam e criariam um grupo de representação do setor. Aí, que nome colocar nessa associação? Aí se utilizou um recurso bem simples. A Souza Cruz tinha um núcleo chamado Central de Mídia Souza Cruz. Era o setor dentro da Souza Cruz que discutia exatamente a distribuição
dos diversos meios, rádio, televisão, jornal e outdoor. Aí, por um raciocínio muito simplista, eu disse, então vamos colocar central de outdoor, que é uma central que atende, ela foi criada basicamente para atender prioritariamente a Souza Cruz, e daí surgiu, baseado nessa experiência da central de outdoor, havia também em Belo Horizonte, ou em Minas Gerais, uma carência de uma instituição voltada para o entendimento das necessidades do interior frente às demandas do que ocorria na capital. Aí, um colega nosso, o Hermani de Pinho Tavares, ele tinha uma empresa de representação chamada Mídia Brasil, que já fazia uma distribuição meio que informal desses cartazes para o interior. E à época, cartaz de anúncio político, campanhas políticas, era muito forte quando tinha as campanhas majoritárias para presidente, para governador, para senador, para deputado federal. A procura era grande e tinha que se ter um facilitador desse processo. E o Hermani era um deles, e eu, através da Minas Painéis e de uma empresa que eles tinham, chamada Pereira de Souza e Companhia Limitada, que era a representação do veículo de comunicação, que fazíamos. O Hermani me convidou para juntos formarmos uma associação que representasse o setor do interior e fizesse o mesmo papel estadualmente que a central fazia nacionalmente. Aí combinamos isso, marcamos um encontro no almoço, num hotel que existia ali na Afonso Pena, o Financial Hotel, e que é próximo da Praça 7. Convidamos algumas lideranças do interior para discutir o tema. E ali foram colocados, e eu fui convidado a redigir o estatuto dessa associação. E eu me baseei, eu quase que copiei, eu adaptei o estatuto da Central de Outdoor para uma realidade mineira, colocando exatamente os mesmos propósitos: discutir filosofia de comercialização, comportamento ético, como atender bem o cliente, desenvolvimento de novas tecnologias, o entendimento de como a necessidade do cliente pode ser atendida pelo exibidor. Eu brincava muito que nós trabalhávamos de intérprete, porque a linguagem falada pelo publicitário era bem diferente da linguagem falada pelo exibidor do interior. E quando eles se falavam diretamente, eles não se entendiam, era completamente diferente, falava em público-alvo, falava em custo por mil, falava em uma série de coisas em que o exibidor do interior não tinha o costume, não tinha o hábito, não entendia. E também a exibição no interior era feita extremamente na conveniência da necessidade do cliente local. E em alguns momentos, a necessidade do cliente estadual e nacional, ela tinha prazos diferentes do interior. E era preciso respeitar isso. Ou seja, claramente, entender o que era quinzena. Quando começa, é de 1 a 15, de 16 a 30, e tem que começar no dia 1º, porque isso é uma campanha de caráter nacional, e que muitas vezes ela para ou se esgota no dia 15, né, quando existia claramente
determinadas ofertas, elas não poderiam ultrapassar esses prazos e tinham que ser respeitados, né? Isso tudo fazia parte de discussões, demandas, e me recordo muito os pioneiros nesse trabalho, algumas pessoas que começaram conosco, como o Eduardo Antônio de Pinho, da PAT, de Patinga, que mais ou menos começou nessa época e hoje é um grande empresário da região. Recordo também do Vitor, da empresa de Poços de Caldas, a Start, né? E outros, que nessa época fizeram parte. Poderia até destacar uma coisa curiosa. Mais ou menos nessa época, um rapaz de Uberaba, o Samir Cecílio Filho, tinha uma empresa chamada Ponto Nobre em Uberaba, que estava mais ou menos no começo, e veio junto conosco, ele, uma pessoa, um jovem bastante interessado, bastante inteligente, e agora, este ano, essa pessoa que começou conosco lá atrás é candidato a prefeito da sua cidade. Eu diria que uma grande contribuição nesse relacionamento que ele fez, além da capacidade, do talento dele, veio do relacionamento que ele fez através do outdoor. Como você vê a mídia exterior hoje em dia, com esse advento aí de mídias sociais, inteligência artificial? Qual a sua análise da mídia hoje em dia e de agora em diante? Reginaldo, eu acho que a mídia exterior está vivendo um momento especial, esplendoroso, eu diria que quase que acidentalmente. A comunicação como um todo, no mundo inteiro, ela está passando por profundas transformações. Os meios tradicionais que nós nos acostumamos a ver, que são os jornais, as revistas, os rádios, a televisão, elas foram muito impactadas pelo surgimento da tecnologia da informática, da digitalização. Deu um impacto muito grande. E isso, curiosamente, beneficiou a mídia exterior. É uma mídia que está na rua, você é impactado por ela, deseje ou não queira, você é atingido por ela. Ela é gratuita, ela é monumental, ela é grande, um anúncio de 3 metros por 9 de comprimento, 27 metros quadrados, não existe nada parecido, né? E agora, com o surgimento da digitalização, surgiram os painéis de LED, quer dizer, apareceu o processo tecnológico em benefício da mídia exterior. Só beneficiou a mídia exterior. Ela está permanentemente sendo atualizada numa velocidade que nenhum outro veículo consegue, né? Por mais que se queira, foram surgindo apoios aos demais meios através da internet, mas a mídia exterior, o outdoor, chegou a se transformar, que era outdoor fora da casa, né? A ser out of home, desculpe, era fora da porta, passou a ser OOH, out home, ou seja, fora da casa, tudo que está fora da residência, você é impactado, queira ou não queira, e a gente vê aí nas grandes capitais do mundo, nos grandes centros do mundo, a atração que os painéis eletrônicos de LED, 3D e por aí vai afora. Ou seja, foi
um benefício, continua sendo um benefício que teve como aliado a tecnologia. Não? Junto a isso, por algumas circunstâncias, o custo da veiculação da mídia exterior é infinitamente mais atrativo do que os outros meios, porque os outros meios pagam um custo de produção muito alto. Você vai fazer um jornal, uma revista, você tem papel, você tem tinta, você tem gráfica, você tem que transporte, ou seja, tem um custo aí de produção extremamente forte. E enquanto o processo digital da mídia exterior é bastante reduzido, então permite que ela cobre bem mais barato. Muito obrigado pela sua participação. José de Assis Tito é gente que emplaca.